nossos irmãos que através da Rádio Rio de Janeiro compartilharão conosco de todo o estudo da noite de hoje e também os nossos irmãos que pela internet participarão do nosso trabalho. Acolhemos a todos com muita alegria e preparemos-nos, não é, para os estudos que serão realizados tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho, tendo a orientação do nosso irmão Célio Gomes, durante o nosso trabalho de estudos do Livro dos Espíritos, que hoje está em torno do capítulo 7, da segunda parte, quando estudamos do retorno à vida corporal, dos itens 379 a 385. A infância é o tema central desse estudo. E no momento do Evangelho, a nossa irmã Odileia estará falando para nós sobre o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, dos itens 6 e 7. Não acrediteis em todos os espíritos. Preparemos-nos então para o nosso estudo, lendo a página de preparação, que é assinada por André Luiz, e é extraída do livro Sinal Verde, uma edição da Comunhão Espírita Cristã, e da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E fala-nos ele sobre ante os pequeninos. Vejamos o que ele nos diz. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso, um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneira desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. André Luiz. É uma página que nos alerta e nos chama a atenção para as nossas ações. Mas deixemos esse momento, né, para a palavra do nosso Célio e façamos a nossa prece nesse instante. Jesus amigo, Senhor de nossos destinos, uma vez mais dizemos presente, Senhor, a convocação para instantes de meditações, de reflexões, que a doutrina espírita nos propõe com o estudo de O Livro dos Espíritos. Agradecemos a oportunidade que nos é trazida neste instante. Esta oportunidade que permite que unamos os nossos pensamentos e as nossas vibrações em benefício comum a todos nós, a sociedade na qual nos encontramos e para a qual pedimos também as tuas bênçãos neste momento.
Mas pedimos, acima de tudo, que envolvas o nosso Célio Gomes, a nossa irmã Odileia, com as suas palavras, com seus pensamentos que chegarão aos nossos corações como o alimento que necessitamos nesta noite. Assim, em nome da tua bondade, Jesus, em nome do amor de Deus e sob a assistência desses benfeitores amigos que até aqui nos trouxeram, nós, de nossa parte, damos por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que a tua paz seja a nossa segurança, agora e sempre. Graças a Deus. Como dissemos, meus irmãos, o nosso estudo está em torno do capítulo 7 do nosso Livro dos Espíritos, das questões 379 a 385. Como o texto pode ser um tanto longo, nós vamos ler apenas 3 questões de acordo com a orientação do nosso irmão Célio. Questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode sê-lo mais ainda, se mais tiver progredido. Não somente os órgãos imperfeitos são somente os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento com o auxílio do qual pode manifestar-se. Questão 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor anterior? Ele deve fazê-lo, já que está desembaraçado de seu envoltório carnal. Todavia, só retoma sua lucidez anterior quando a separação se completa, isto é, quando não mais existe elo algum entre o espírito e o corpo. Questão 385. De onde se origina a mudança que se opera no caráter numa certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Ela tem um prolongamento, mas nós vamos interromper aqui a leitura, pedindo aos nossos irmãos que a complementem em seus lares. E vamos então envolver o nosso Célio Gomes nas nossas melhores vibrações e que Deus o abençoe. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tá bem? Não. Tá baixo? Melhorou? Então, boa noite a todos. Sempre com muita alegria. Agradeço sempre, o carinho que vocês me proporcionam de ouvirem, trocarem comigo as oportunidades de estudo, agradecer aos ouvintes da Rádio de Janeiro, que também respeitosamente estão aqui, aguardando que nós possamos ter momentos de integração, momentos de tranquilidade, momentos de ternura íntima, para que a gente possa trabalhar o nosso estudo. Vamos falar de infância e nós temos assim, no estudo histórico, as crianças há muito pouco tempo atrás eram quase que inesquecidas, eram tratadas como animaizinhos. E hoje nós temos uma outra visão com o crescimento da educação, com o desenvolvimento dos métodos de pedagogia, com os educadores, nós conseguimos enxergar o potencial e a importância da infância para qualquer ser humano. A doutrina espírita então trabalha esse tema hoje perguntando assim o seguinte: um espírito, quando nasce, necessariamente, ao chegar aqui à Terra, precisa passar pelo estado de infância. Esse espírito, ele é necessariamente inferior ao adulto? E aí, como a resposta dos espíritos é a seguinte: não, ele pode ser muito superior ao adulto, se ele mais progrediu. Mas o que acontece é que nós temos um corpo físico, naquele momento, que não está preparado, que não está desenvolvido para conseguir dar àquele gerente do corpo, que é o espírito, todas as suas potencialidades. Ele não consegue ser um instrumento ainda pronto, como se nós tivéssemos um piano, uma pianola e desse para um pianista exímio. Ele não vai conseguir fazer todo o potencial que ele tem de conhecimento.
E aí a gente começa a lembrar do que a doutrina espírita explica para nós, e é importante lembrar isso, que nós quando encarnamos, temos a nossa alma, que quando desencarna, Kardec chama de espírito, mas que é a mesma coisa. Nós somos a alma, o ser que pensa, o ser, né, o agente inteligente do universo, somos nós, alma, espíritos. Quando nós encarnamos, nós trazemos conosco um fluido, uma energia que nós recolhemos no fluido cósmico universal, é um produto do fluido cósmico universal, que se chama perispírito. Esse perispírito não pensa, ele não é inteligente, ele é apenas um protocolo de comunicação, né? Gente que está aí estudando informática, conhece um pouquinho de informática, já ouviu falar, o protocolo de comunicação, onde estão as regras de comunicação, o espírito vai lá, recolhe no fluido, prepara aquele produto, traz esse protocolo que tem uma tarefa importante. Ele é o canal de comunicação entre esse ser que pensa, que a gente chama de alma ou espírito. Esse protocolo de comunicação está prontinho, adequado, para conseguir fazer esta relação com uma outra estrutura que também é feita, que também é um produto do fluido cósmico universal, chamada corpo. E esse corpo também utiliza um outro produto utilizado do fluido cósmico universal, chamado fluido vital. Então vocês vejam que o fluido cósmico universal ele vai produzindo, vai dando para nós tudo que é matéria. Mas todas essas três estruturas, perispírito, corpo, e o fluido vital, não são inteligentes. Quem é o ser inteligente? O espírito. Então o espírito da criança chega aqui e encontra um corpo que vai se formar a partir da união da célula masculina e da célula feminina. Ele vai se conectar a este corpo via, perispírito, vai começar o seu trabalho, e aquele corpo não propicia a ele uma possibilidade de amplitude, das suas potencialidades. Quando a gente vê o que a gente chama de por que esse espírito tem um potencial tão grande de desenvolvimento em determinado âmbito da vida. Por exemplo, uma criança que demonstra uma facilidade muito grande para matemática, outra que demonstra uma facilidade muito grande para leitura, outra que possui um vocabulário muito rico, muito vasto, ela tem um vocabulário enorme, e aquilo, ela se comunica muito bem através do idioma que ela tem. Outras têm uma capacidade para dança, outros têm a capacidade para o futebol, que a gente olha a criança desde pequenininha, já domina muito bem aquela bola, e nos tantos clubes vêm para levar, porque estão ali olhando, puxar atenção, e aí a gente olha e percebe então que aquele espírito tem um domínio no seu corpo físico naquele aspecto. Mas no aspecto geral, ele se comporta e se apresenta de acordo com a estrutura física que ele tem. Então não é que o espírito seja infantil. O espírito, em realidade, ele é um espírito que está limitado pelo corpo que possui. E o perispírito também, é um protocolo que se adequa àquele corpo. Então ele também sabe exatamente fazer as limitações necessárias para que esse corpo em formação, esse cérebro em formação, não seja super, estimulado, havendo assim uma sobrecarga que pode causar um dano. Então é isso que faz com que a criança vai, aos pouquinhos, conforme o seu corpo vai desenvolvendo, ela vai tomando mais conta e mostrando o que ela de fato é capaz. Nesse primeiro momento, então, é assim. E por que é assim? Os espíritos dizem, na nossa condição espiritual, que se nós recebermos um espírito como filho, que já se mostre como é, e como lembrança, a gente tem que lembrar que a Terra é um planeta que recebe espíritos rebeldes. Vocês imaginam o que é a gente conhecer a rebeldia do nosso filho logo no primeiro momento? É um pouco complicado. Então a gente vem com a gente olha a criança, ela tem sempre aquele olhar
doce, aquele olhar muito límpido, não é aquela situação muito de bondade, de ternura, que é para que a gente siga realmente, perceba a fragilidade daquele organismo e de alguma forma não nos mostre toda a realidade do espírito que está ali, que pode ser um espírito que traga muitas complexidades a serem resolvidas. Eu me lembro uma vez, né, que eu estava, a primeira gravidez lá de casa, e que teve uma criança doente fisicamente, que desencarnou 3 anos depois, mas naquele momento que ainda estava acontecendo a gravidez, também um amigo meu estava com a esposa grávida, e ele me chamou para conversar a respeito disso, perguntando se eu havia feito um exame que diagnosticava possível doença no corpo físico da criança. E ele me perguntou, e eu disse para ele, não fiz. E eu perguntei, por que você fez? Ele disse, não, porque se tiver alguma sequela, a gente vai abortar. Né, que era um encaminhamento dele. E eu falei para ele, bom, então não fiz, não foi bom, porque eu não vou abortar, mesmo que tivesse. E ele disse, mas você receberia uma criança doente? Eu disse, sim, porque doença física a gente cuida, e a moral a gente não detecta, essa é a mais difícil. Né, porque o que garante que um espírito que tem um corpo físico sadio, seja moralmente sadio? E o grande desafio para a gente é trabalhar essa questão moral que a gente não detecta em nenhum exame, pelo menos por hora, né? Então a gente precisa entender isso, qual é a finalidade. O espírito vem e a gente já sabe, se aquele espírito precisa reencarnar num corpo com sequela, ele tem ali uma necessidade de crescimento moral associada àquele cenário que ele, por alguma forma, precisa desenvolver. Então, olhando para esse caminho, a gente percebe aqui na segunda resposta, quando a gente fala dessa fragilidade, que ele vem comentar para nós com relação à morte. É outra dúvida que as pessoas têm. Quando uma criança morre, como é que acontece? Lembra? O perispírito está ali, se adaptou, o espírito está ali naquele corpo que está crescendo. Vamos supor que ali, a minha filha, 3 anos de idade, desencarna. Como é que esse espírito volta? Como é que isso acontece? Então as orientações são, eles vão se readaptando também, gradativamente, vão se tomando posse das suas potencialidades, porque saem de um estágio e passam para outra. Da mesma maneira que a gente sai da luz para o escuro, ou vice-versa. É preciso se adaptar. Então há um período de adaptação que o espírito volta a ter o domínio de si mesmo, naturalmente. Então, aos poucos. E isso vai demorar mais ou menos de acordo com a própria capacidade do espírito em se autoconhecer. Conforme o espírito for mais evoluído, quanto mais isso for da natureza do espírito, melhor ele domina tudo isso. Mas volta tranquilamente e vai tomar posse daquilo. A minha filha, por exemplo, teve uma excepcionalidade, porque a gente pôde ver, excepcionalidade no sentido do meu entendimento, né? Porque ela veio assim, se mostrando em fases. Né? Quando a gente via na mediunidade, ela vinha, e aconteceu aqui nessa casa, ela tinha uma característica, ela aparecia conforme ela estivesse no desenvolvimento normal, ao meu lado. Mas por que ela fazia isso? Para que eu pudesse associar. Para que eu pudesse perceber que naquele momento ela estaria daquela forma. Só depois de mais ou menos 16 anos que ela havia desencarnado, é que ela apareceu adulta. A característica mais marcante nessa visão é que ela sempre aparecia de vestido amarelo. Né? E aí a questão é, por que o vestido amarelo? Porque no momento em que ela foi feito o sepultamento, ela estava de vestido amarelo, e era uma coisa que me marcou profundamente. Aquela imagem, não é, do vestidinho amarelo, e no momento em que a gente foi fazer o enterramento. Então aquilo ficou uma marca, uma característica que registrava muito bem a presença dela quando ela queria se mostrar, não é, para a nossa visão como espírito. Mas ela fez isso muito tranquilamente, muito respeitosamente. Uma outra coisa muito interessante para a gente falar sobre infância é que em determinado momento houve uma presença dela em família. Nós estávamos
reunidos numa prece, e em determinado momento, então, a gente percebe um espírito se comunicando por meio da Rosângela, que é a mãe, não é, da Joana. E aí, quando ela começa, há uma grande emoção, quando ela me diz que era a Joana. Só que ela disse para mim o seguinte: sou eu pai, mas não estou diretamente ligado à minha mãe. E eu disse, por quê? Porque ela disse, porque eu não posso fazer essa ligação, que já houve no período em que eu estava na vida intrauterina, e isso seria um choque muito grande, poderia levar à desencarnação da minha mãe pela emoção. Uma coisa que eu jamais pensei, não é? Então ela usou um intérprete, um outro espírito, para falar por meio da mãe. Ela não pôde fazer a associação dos fluidos ali. Foi um momento ali da gente, né, que eu nunca li isso em lugar nenhum, mas foi uma informação que ela trouxe naquele momento. Então, vimos essa questão, e agora vem, no meu entendimento, não é, uma questão muito interessante, que eles falam sobre se o espírito, quando é criança, se ele sofre constrangimento por estar num corpo que não lhe permite essa expansão. Os espíritos respondem que não. E quando a gente fala quando os espíritos respondem que não há constrangimento, porque é algo natural, que é da natureza, eles falam na média geral. Porque existem casos em que a gente tem isso. Os espíritos muitas vezes encarnam e eles trazem em si mesmo uma série de potencialidades, por exemplo, de liderança, de mando, né? Uma possibilidade. Vou me aproximar, se soar. Então, tem uma possibilidade de domínio, de ordenação. Então, eu tive um sobrinho, e foi a avaliação aqui da Casa Espírita, que ele era extremamente difícil. Porque ele, muito pequenininho, você queria ensinar ele a comer, ele não queria ser ensinado. Ele queria comer sozinho, e se alguém conduzisse a colher na mão, ele jogava longe, irritadíssimo. Aí, ele queria aprender a andar sozinho, ninguém podia segurá-lo, porque ele não aceitava que alguém o segurasse. Nas brincadeiras, ele era o chefe, ele coordenava, ele organizava, só que ele era pequeno e apanhava, porque não era o momento dele estar naquela função. E aquilo chegou no nível tão estressante, que nós fizemos uma carta aqui, né, uma orientação, e aí foi dada a resposta. O espírito não aceitou a condição de criança. Para ele, aquele corpo limita demais. Então, vejam só, são casos espaços, não é o sempre. A resposta do espírito não está errada. Normalmente, quando é o espírito não precisa passar por isso, não tem. Ele vai, mas neste caso, ele teve que passar. Porque ele ficava, realmente, ele tinha uma independência de tudo numa hora inadequada. E aquilo o fazia sofrer muito, porque ele não aceitava ajuda de ninguém, ele não aceitava amparo, ele não aceitava orientação, ele queria porque queria. E ainda sofria muito quando queria coordenar tudo com crianças maiores. Então, é uma experiência interessante. Mas, normalmente, isso não ocorre. A criança vai se adaptando ali naquela situação. Uma outra situação também importante, que aí eu acredito ser a pergunta mais importante desse momento, quando ele fala na 385, de onde se origina a mudança que se opera no caráter, numa certa idade, e particularmente ao sair da adolescência, é o espírito que se modifica? Eu posso dizer para vocês que eu, aos 13 anos, desconheci minha filha. Porque foi assim, mudou tanto que eu falei, não é possível. Mas o que acontece? Naquele momento, como os espíritos falam aqui, a gente vem conduzindo o processo, está tudo dentro da normalidade, de repente o espírito se mostra de uma forma que você olha e diz, o que houve? Aquela pergunta, onde foi que eu errei? Aquela pergunta que a gente tem lá. E na realidade a gente não errou. A gente não conhecia aquele lado, que o corpo físico ainda não tinha se organizado
para permitir que aquela expressão acontecesse. E aí o que ele diz aqui? Que neste momento é que a gente precisa perceber o que aconteceu, como é que foi esse processo desde o início. E aí a gente vai lembrar, aí vem a questão muito séria, que os espíritos, quando chegam na infância, eles estão no momento em que vão perceber, e aí também é muito interessante, porque os espíritos colocam a seguinte questão: o espírito na infância é mais acessível às impressões que recebe. E aí, o que é impressão, né? Ele diz assim, ó, é o resultado de se impressionar. Ou seja, uma comoção, um abalo, um choque, uma opinião, um palpite, uma sensação, uma intuição. Então, vejam bem, se a criança ela está nesse momento de infância muito preparada para receber essas informações, olha a nossa responsabilidade neste momento. E não é só uma responsabilidade familiar, de pai e de mãe, de todos aqueles que podem, de alguma forma, influenciar no crescimento daquela criança, naquele corpo, informação que recebe um espírito. Porque muitas vezes a gente vê essa discussão, quem tem que educar é a família, quem tem que ensinar é a escola. Não, educação não tem lugar. A gente tem que, se há a possibilidade de educar, educa-se em todo lugar, não é? Agora, não é passar para o outro uma tarefa que se pode fazer. Então, a gente precisa estar atento quanto a isso, com essa visão de espiritualidade. Agora, vejam bem, se ela está ali, muito na infância, pronta para receber essas impressões, a gente precisa muito saber o que está acontecendo. Eu conheço uma criança, e aí vocês vejam bem, 3 meses de vida, em que viu a mãe ser espancada pelo pai. E ela, a partir daquele momento, abriu uma doença grave, e que até hoje, com 8 anos de idade, ela não conseguiu superar. A partir daquele momento. A criança está ali, o espírito está ali, ela está olhando, quando ela vê aquela agressão, a gente não dá conta do tamanho da percepção da criança. Né? Uma vez eu fui com uma criança também, levando uma criança de carona no meu carro, ela ia no banco de trás e ela me disse, estou preocupada com meu pai, 7 anos de idade. Estou preocupada com meu pai. Eu disse, por quê? Porque o meu pai apareceu com uma moto, apareceu com dinheiro, não está trabalhando. 7 anos. Aí eu estou prestando atenção. E eu estava escutando uma música, sinceramente, muito chata mesmo. Eu estava escutando a música, ela disse para mim, antes de começar a falar, ela disse para mim, você pode desligar o rádio? Eu perguntei para ela, por que você quer que eu desligue? Ela me respondeu assim mesmo, porque essa música está me entediando. Eles agora aprenderam essa palavra, né? Entediar, né? É muito interessante. E aí eu desliguei para ouvir. E ela disse para mim isso. E eu falei assim, minha filha, confia no seu pai. Seu pai certamente está fazendo tudo certo. Ela disse assim, eu não estou preocupada com meu pai, eu estou preocupada com a minha mãe. Você veja que existia toda uma contextualização para uma criança de 7 anos que você diz assim, você não dá conta. Né? Outro exemplo de um menino que viu o pai discutir com a mãe, e o menino tinha 5 anos, discussão muito forte, muito pesada, e o filho, acabar daquela discussão, ele virou para a mãe, olhou para ela e disse assim, mãe, eu sou teu príncipe. Né? Eu sou teu príncipe, é uma frase. Sabe como então ele pegou lá o que ele viu das histórias infantis, né, e trouxe para a mãe, olha, eu estou aqui, estou atento. Então, a criança, ela percebe muita coisa. E aí, então, é uma responsabilidade muito grande nossa entender que eu não posso falar tudo em frente de criança,
né? Eu preciso ter o meu momento de adulto, eu preciso me recolher para isso. Eu preciso ver o que meus filhos estão assistindo, as nossas crianças, não vou falar filhos não, crianças. O que as crianças estão assistindo, o que elas estão ouvindo, o que a gente está propiciando para ela. E tem ainda dentro do que a gente pode influir, do que a gente pode de alguma forma interferir. Porque na maioria das vezes, como disse a mensagem inicial, eu não vou poder fazer muita coisa, porque realmente eu vou estar bloqueado naquela ação. Mas do que a gente puder fazer, eu me lembro de sair de uma vez do trabalho, passar em frente à igreja da Candelária, eles estavam passando um concerto de música clássica dentro da igreja de portas fechadas, mas eles colocaram um telão para o lado de fora, e nesse telão a plateia eram todas as crianças de rua daquela região, sentadas olhando aquela música maravilhosa. O ser humano, né, o espírito, nós, espíritos criados por Deus, fomos criados com esse senso de querer progredir sempre. É nosso, é da nossa natureza. Então a gente quer o melhor, mas é preciso que a gente receba o melhor. É preciso que o mundo se organize para dar o melhor. E o que é o melhor? O melhor é essa sensibilidade. Eu não preciso ter um brinquedo lindo, maravilhoso, de primeiro mundo, com a tecnologia maravilhosa, mas eu posso ter um contato, eu posso ter ali propiciar a criatividade, propiciar o tempo, propiciar a escuta, ouvir. E a gente pensa que criança não tem voz, né? Antigamente, quando nós éramos menores, talvez, eu nem tanto, minha mãe muito forte, não é? Quem manda aqui sou eu e pronto, não era assim? Era algo muito, muito decidido. E a gente não tinha um diálogo. Depois, talvez por uma culpa, as pessoas começaram a abrir demais essa possibilidade também, não trazendo a criança para um processo. Eu sempre acho que a criança, ela passa a sua demanda, ela passa a sua necessidade, e a gente precisa estar atento. Mas a grande experiência da gente é começar a desenvolver essas atitudes espíritas. Por que eu digo atitudes espíritas? Poderia dizer atitudes cristãs também. Mas eu digo espírita porque a gente foca mais, né? O espiritismo foca muitas coisas. Então é dizer para a criança, falar da criança de imortalidade, falar da criança sobre espírito, falar da criança sobre perdão, falar com a criança sobre boa vontade. Mas quando a gente trabalha isso, a gente precisa também exemplificar isso, né? Trazer isso para o nosso momento de vida. Porque quantas vezes a gente vê aquela situação de vamos na casa de alguém, não vou porque não gosto dela. A criança está ali, está olhando isso. E ela começa a se questionar. Ela não sabe por que gosta, por que não gosta. Né? Hoje nós temos um terrível inimigo da educação, que é o celular. Né? Porque nós vemos que todos nós, num percentual qualquer, nos acomodamos a esse instrumento, e muitas vezes eu vejo, né, eu gosto muito dessa história, muito, porque eu ri, a história de adulto, mas eu ri porque foi muito engraçado. Entrou uma moça linda no metrô, e olhou para um rapaz não menos lindo que estava no metrô. Ela olhou para ele mais ou menos por 4 estações, e ele estava onde? No celular. Né? E ela olhando, eu olhando para ela, olhando para ele lá. Né? Quando deu a hora de sair, ela andou para a porta. E ele olhou para ela e se deslumbrou. Aí ela desceu e disse, já foi. E isso é mais ou menos o que está acontecendo com a vida da gente. A gente vê, eu vejo muito, criança ao lado do pai no metrô, o pai não dá uma palavra. Sabe o que a criança faz? Fica de joelho olhando para fora, para aquela parede preta que o metrô passa ali. Então, é um descuido. O pai, ele está fazendo aquilo de propósito, porque ele não ama o filho dele? Não, mas ele se deixou levar por um momento, por um instrumento, né, que é maravilhoso. Mas existe uma criatura muito maravilhosa ali,
que precisa dele naquele momento, que precisa de interação, que precisa de troca, que precisa de falar. E a criança fica assim, às vezes, fala, pai, mas o pai não vem. Né? Pai, não vem, está ali. Né? Então, é uma coisa muito difícil. Eu tenho uma situação, nós temos, né, na nossa casa espírita um caso sério de dependência de jogos eletrônicos, uma moça já, ela está com 29 anos, mas já está nisso há 14 anos. E é uma situação dramática. Então, porque até então não se sabia as sequelas que poderiam ser causadas por esse tipo de, não é, de dependência. Hoje é uma doença. Então, tem que ter muita coragem para dizer para o filho da gente, não, filho, neto, né, sobrinho, não fique tanto tempo. Mas para ele não ficar tanto tempo, a gente precisa criar outros tipos de demandas, outros tipos de oportunidades. E a gente aí se priva, tem medo de sair, não é? Uma série de questões que a gente tem ali. E às vezes também a gente acaba ficando junto. Todo mundo junto naquela mídia e o tempo vai passando. Então a gente precisa ter cuidado com essa questão da atenção que a gente está dando àquelas crianças. Os conteúdos dos jogos são todos extremamente difíceis, são muito violentos, muito complexos, levam realmente a uma situação muito grande. Quando a gente escutava da mãe da gente, que isso aí que fez você ficar assim foi má companhia, não tem? Lembra disso? Foi má companhia. E eu vi um estudo de um psicólogo que me foi muito interessante, que ele dizia assim, tem sentido a má companhia? Ele me fazia uma pergunta. E ele dizia assim que tem. Porque ele dizia o seguinte, que quando você está no local em que você está ali uma semana, vamos supor, 4 horas, você foi para uma festa num ambiente muito pesado. Você passou 4 horas, você vai embora, aí na semana que vem você passa mais 4, nos últimos 6 meses você passou 4 vezes, né, essa quantidade de dias que você teve lá. Ele diz que a química do cérebro muda, porque o ambiente vai fazendo você interagir com ele. E você começa a se adaptar àquela energia, se adaptar àquela demanda. Então, daqui a pouco, os nossos circuitos cerebrais estão adaptados àquela situação. Quando Kardec faz aquela pergunta para os espíritos que se havia o arrastamento irresistível, não tem? E os espíritos respondem que não existe arrastamento irresistível, é uma coisa que muita gente discorda. Mas quando ele fala arrastamento, é esse primeiro momento. Eu fui 4 horas, pesei, não saí bem. Né? Eu estou com um sobrinho que está sendo tratado aqui, porque ele foi a uma festa, ele tem 16 anos, ele foi a uma festa que rolou uma situação difícil, e ele se desequilibrou muito. E ele entrou num processo meio de pânico, entrou num processo de desarmonia de sensibilidade, muitos pesadelos. E foi uma vez. Né? Então, eu até falei para ele, agradece porque você já apanhou na primeira. Né? Porque muitas vezes ele vai, aí que acontece? Não é mais arrastamento. Eu já vou naquele comportamento, mantenho, vira vício. Eu já não consigo mais não estar ali. Porque a minha mente já, a minha atuação como espírito, olhando aquela situação, fazendo aquela troca, estando com aquelas pessoas, sentindo aquela energia, partilhando aquela situação, eu começo a fazer o meu corpo é o meu instrumento. A maior alegria do corpo é dar o que a gente quer. É o papel dele. Mas ele não é, ele é burro, lembra que eu falei que ele não tem inteligência? Então ele faz o seguinte, você quer isso, eu vou me fazer o melhor de mim para te dar. Só que ele não sabe se é de boa qualidade ou se é de má qualidade. Essa diferença, essa mensuração, precisa ser feita pelo espírito. Aí a responsabilidade é nossa. Então, quantas vezes a gente vê isso tudo acontecendo? Por que o filho muda lá na adolescência? Aí ele está lá, aí daqui a pouco ele vai dar... eu vou dar o exemplo da minha filha, que eu já pedi permissão para ela, então posso. Na hora que que ela chegou e viu o primeiro namorado, ela se deslumbrou com aquela situação,
aí a gente viu que ela tinha uma situação complexa na questão, né, de lidar com a sexualidade. E aí ela então teve um destrambelhamento muito grande, uma falta de critério nas escolhas que fazia. E sofria muito com aquilo. Mas por quê? Era o espírito, até então o espírito veio. Estou ali brincando com a minha boneca, estou brincando com as minhas panelinhas, né, com a minha geladeira, mas na hora que ela viu lá o sexo oposto, no momento em que ela também estava pronta para começar a viver aquela experiência, ela se deslumbra e ela não sabe lidar com aquilo. Aí é o momento da gente começar a perceber. E aí vem tudo, vem rebeldia, né, dependendo do espírito, ela pode não aceitar absolutamente o que a gente fala. Um dos primeiros movimentos dela foi não vir mais aqui. Que vinha. Né? E ela fazia o quê? Na hora que a gente vinha para cá, ela se fechava no banheiro. Trancava o banheiro por dentro. E aí eu batia na porta, ó, precisamos ir. Você já tomou banho? Eu tenho compromisso, você vai me atrasar. E ela ficava ali, não respondia nada. Ficava lá dentro. Sabia que eu ia desistir uma hora, né? E aí, o que acontece? O que eu fiz? Me sentei com ela e disse, olha, você tem 14 anos, só não quero nunca que você diga que eu não tentei. Nunca diga isso para mim. Eu fiz o que eu pude por você, para te ajudar. Se você não quer, eu não posso ser responsável. Mas deixo claro, quero que você ouça bem isso. Eu não vou me responsabilizar pelas suas atitudes daqui para frente, porque você não quer. Então, e aí o espírito toma as decisões, e a gente vai segurando até onde pode, mas é a nossa experiência, é a nossa prova, é nosso aprendizado juntos, né? A gente está no aprendizado juntos. Mas é assim, essa é na realidade o que acontece, o espírito lida com aquilo. Então, voltando a essa questão super importante das impressões, vocês imaginem o que é lidar com uma infância em que nós estamos assim, assolados pela violência em todo lado. Né? Então, como é difícil o julgamento. Quando nós vemos, então, hoje nós temos muita criança com muito temor. Nós escutamos muitas coisas difíceis. Agora, quando a gente fala hoje, é apenas uma questão de que hoje a comunicação chega mais rápido. Isso sempre existiu. Mas a gente precisa mudar esses caminhos dentro das nossas possibilidades. Eu fiz um levantamento estatístico que eu queria dividir com vocês, mas veja bem, não é para a gente sair desanimado, não. É só para, não é para isso. O objetivo, eu até me questionei muito com a espiritualidade, se eu deveria trazer os números. Mas eles disseram, mas diga isso com critério. Por que eu estou dizendo isso, diga com critério? Porque não é para a gente sair desanimado, é para a gente sair pensando o seguinte, eu tenho muito a fazer. Eu posso fazer muito. Eu tenho um mundo de trabalho me esperando. E a gente se situar, o que eu estou fazendo? Vamos combinar assim? Então, é olhar para esse número e imaginar o seguinte, isso não é uma ação desanimadora, é uma ação desafiadora. É uma ação para eu me posicionar e perguntar, dentro das minhas possibilidades, no nível maior ou no nível menor, o que eu posso fazer? Então vem a primeira assim, em 2016, a gente viu que nós tínhamos 68 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. E aí mais de um terço dessas crianças moram na região sudeste. Então nós vemos que nós temos aqui na nossa região, um grande número. 41% da população de crianças está na região norte. Né? Então, uma região... tá. E aí vocês vejam o seguinte, que 81,7% das nossas crianças, 81, quase 100%, né, moram em cidades, em regiões urbanas. Apenas 18,3% de crianças moram na região rural. Então, vocês vejam que também é um... E aí, vocês vejam, vamos começar a pensar no nível de assistência. Né? Com um número tão grande concentrado em região urbana, com pouca gente em região rural, que nível de assistência se faz? Depois a gente vê o seguinte, que 55 milhões de pessoas no Brasil vivem em situação de pobreza.
E o que é uma situação de pobreza, né? São pessoas que ganham menos ou metade de um salário mínimo per capita mensal. Então, uma pessoa por mês recebe metade de um salário mínimo. Esse é o pobre. O abaixo da linha da pobreza é o que recebe 1/4 do salário mínimo por pessoa, não é? Mensal. Então, vocês vejam que isso aí é uma coisa muito forte. Bom, 11% destas pessoas estão na região Nordeste. Então, vocês vejam também que a gente pensar, né? Só para a gente ir se situando. A questão da nutrição. Uma criança desnutrida já é uma situação grave para a infância. Né? E vocês vejam que nós tivemos a dona Zilda, que trabalhou de uma maneira super simples e resolveu muito dessa questão. Então, a gente vem aqui, em 2017, a gente tinha... Eu vou pegar uma coisa melhor aqui para vocês entenderem. Na região norte, a gente tem 18,8% de crianças que estão muito baixa para a idade. E nós temos crianças que estão também com peso muito abaixo, na região norte, 6,4%, o maior índice. E nós temos depois, a melhor região é a sul, mas não variando muito. Mas a gente tem uma coisa interessante, crianças acima do peso estão na região nordeste. Então, a gente tem crianças ali, apesar de ter muita criança também com desnutrição, mas eles estão acima do peso. Aí é outra coisa também, que hoje a gente precisa se preocupar. Agora vamos ver a taxa de mortalidade. A maior taxa de mortalidade infantil com menos de 1 ano de idade é no norte, na região norte do Brasil. Então, a gente tem a região norte com maior número de crianças. A gente tem a região norte com as crianças mais desnutridas, e nós temos na região norte as crianças que mais morrem. Né? Então, uma coisa bem... E creche. Aí a gente vamos ver as demandas. A gente tem as demandas. A mãe e pai precisam trabalhar para manter seus filhos. Não é? Antigamente era apenas o pai que fazia esse papel. A mãe cuidava das crianças quase que em tempo integral, não é? E hoje essa realidade mudou. A gente nenhum de nós pais atuais consegue olhar para uma filha e achar que ela vai ser dona de casa. Alguém acha? Hoje isso terminou, não é? É uma anomalia até. O que de fato não é, mas ninguém pensa mais nisso. E aí ele diz aqui, na região norte, a gente tem o maior número de crianças, mas nós temos a menor cobertura de creche. A gente tem 10% apenas coberta nessas crianças. Em relação à região sudeste, que tem 36,4%. Então, a gente olha para 10%, 36,4% aqui. Né? E a nossa região, a região sudeste, é que tem o maior número de demanda de creche. Mas perde para 1% para a região sul. Né? Então, a gente tem E a região centro-oeste vem crescendo bastante aí na melhoria da qualidade de vida. Agora, vamos para outra questão importante. Sem desânimo. Porque o importante é a gente sair daqui pensando, novamente, o que eu, como espírita, posso fazer para melhorar essa situação. Uma coisa importante demais, quando a gente fala de pensar em espírito, pensar em imortalidade, pensar em perdão, pensar, não é, nessas questões que a doutrina espírita traz como base para que a gente consiga fazer com que aquela pessoa supere toda essa dificuldade. Então ele diz aqui, olha, eu peguei esses dados, não é, só para vocês terem, do Cenário da Infância e Adolescência no Brasil, 2018, e depois também do Atlas da Violência de 2018. É um instituto de pesquisa da economia aplicada, o IPEA, e ele diz assim, 59,9% de estupro em 2016 atinge menores de 13 anos de idade. 13 anos de idade. Então vejam que nós estamos falando de um tema super importante que é a infância, e olha quanta coisa a gente precisa fazer. Né? Mais de 318 mil jovens, foram assassinados no Brasil entre 2005 e 2015. Então, assim, por que eu disse para vocês que não é para desanimar?
Mas é para a gente pensar no que eu posso fazer. Outra questão, o risco de uma jovem negra ser assassinada é 2 vezes maior do que uma branca. Então a gente vai olhar, parar, perceber e se situar. A situação é complexa? Sim, os números estão aí. Número fala, né? Número demonstra. Eu falei a questão do espírito, do perispírito, do corpo, da infância, mas agora a gente precisa falar de uma realidade que está aqui do lado da gente. E a gente como pode fazer? Aí vem as questões. A Yara falou muito bem aqui. O Centro Espírita está desde 1961, como instituição organizada como CELD, né? Mas já se fazia um trabalho anterior, e nunca se descuidou de cuidar da criança. Né? A gente tem aqui a evangelização infantil. Evangelização infantil para os espíritas parece coisa extremamente secundária. A gente não se deu conta ainda da importância desse movimento para a criança. E muitas vezes a gente também vê o próprio movimento espírita para a infância com alguns equívocos, mas é preciso lembrar de Inácio Bittencourt, que foi um grande divulgador da evangelização infantil, que dizia que a evangelização infantil não era para se preocupar para formar espírita, não, era para se formar homens de bem, pessoas que pudessem entender o valor do bem. Não importa a questão mediúnica, não importa, não, é o bem, falar do bem. Então, essa é a tônica. Então, a Casa Espírita tem creche, escola de evangelização para todos os níveis, mocidade espírita, faz um movimento muito integrado, mas nós espíritas ainda não valorizamos muito, isso é uma verdade, pela própria estatística. Não é? A gente não percebe. Aí, por quê? Existe uma demanda lá fora extremamente importante, extremamente atrativa. É um bom filme, é o jogo de computador, é a criança que está ali e não quer vir, e a Casa Espírita não tem tanta possibilidade daquela tecnologia, mas a gente sempre diz, né, na hora que você está doendo, você tiver um médico, e você tiver um padre, você procura o padre. Porque ele vai te confortar. Né? Ele vai te dar um conforto, ele vai te ajudar. A gente vai lidar com o que a gente espera. A Casa Espírita vai dar o suporte para a gente. O Espiritismo vai dar o suporte. Não vai livrar a gente de problema, não. Porque os problemas, Jesus falou, né? Aquele que construiu sua casa na rocha vai passar pelo mesmo problema daquele que construiu na areia. Só que um vai ruir, o outro não. É? Então a gente tem que estar ali nessa convicção de que tudo que a gente está aprendendo aqui vai nos dar fortalecimento para um embate que a vida vai trazer e que a gente vai ter que superar. Então, a nossa questão é essa. Nosso tempo. O que a gente está fazendo em prol do jovem e da criança? Né? Será que temos alguma oportunidade de ajudar de alguma forma? Né? Indo participar de movimentos que estejam relacionados a essa questão? Às vezes a gente tem tempo e não faz, porque nem se dá conta desses números que a gente trouxe aqui. Então, o grande convite é esse. Primeiro, pensarmos em sermos esses exemplos mesmo, né, para a criança, estar atento à criança, conversar com ela, entender a sua demanda, perceber a espírito, olhar como espírito, ter noção muito grande de tudo isso, perceber que aquela criança ela tem extremamente cuidadosa. Ela sabe, ela percebe, ela está muito antenada, a gente pensa que não está, mas ela está. E pensar, então, no que a gente pode fazer. Então, evitar realmente. Se a gente não pode fazer, evita alguma coisa. Se puder fazer, vamos fazer. Tentar selecionar o máximo que a gente pode e tentar convencer. Eu me lembro, eu acho que eu contei para vocês aqui, vou terminar, faltam alguns minutinhos, né? Eu fui com meus netos à praia, minhas 2 netas, eu fui à praia ali do Arpoador, e eu não me dei conta que eu fui na hora do pôr do sol, né, no sábado, e o pôr do sol ali é aplaudido, né? Eu não sabia. Então fica o pessoal ali na praia do Arpoador e aplaudem o sol. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu levei as 2 meninas, e quando eu fiquei encostadinho na pedra, olhando para elas lá, brincando, e olhei, o pôr do sol é lindo, realmente, é maravilhoso. Todo mundo aplaudiu o pôr do sol, e na hora que eles estavam, o sol estava se pondo e o pessoal aplaudindo,
eu comecei a agradecer a Deus por estar ali, por que bonito que a gente pudesse não só olhar a questão externa, mas se olhar internamente, agradecer a Deus por tudo. E quando eu não tinha acabado a prece, um senhor começou a xingar todos os palavrões possíveis e imaginários que a gente possa ter no dicionário brasileiro de palavrões, né? E foi assim um negócio terrível, porque eram centenas e tinha um, né? Tem pessoa que diz, né, laranja boa misturada com uma laranjinha que estraga tudo, né? Mas naquele momento ali foi muito complexo a situação. E a gente olhando como espírito, aí vem a diferença, olhando como espírito, vibra para ele, porque, coitado, imagina as vibrações negativas que estão ali, né, em torno. Porque a gente esqueceu o sol rapidamente e foi pensar naquilo. Porque é fato, o ambiente interfere na gente. E aí a minha filha, a minha netinha menor veio de lá de dentro assim, vovó, eu quero ir embora, porque a praia está cheia de peixe me incomodando, né? E eu peguei e falei assim, então você está agindo certo. É hora de você sair, porque a casa é deles, não sua. Então, essas são as coisas que a gente precisa estar atento, sabe? Porque é nessa hora que você manda uma mensagem para ela dizendo, olha, a casa é deles. Quem deveria estar incomodado com esse monte de gente aqui são eles. E você está reclamando, né? Então, são essas coisas, é ter olhar, perceber e mostrar, finalizar, né, aquela questão. Então, tinha uma caixa de som desse tamanho, né, e eu perguntei para minha neta maior, né, falei para ela assim, o que você achou dessa caixa de som? Ela grandona, boa, né, bacana. Eu falei, não, mas o que mais? Ela falou assim, já sei. Essa música não devia estar aqui, né, vô? Porque a gente aqui, né, não pode, cada um tem que escutar o que quer, né? Não posso impor o meu som. É isso. Entendeu? A gente vai trabalhando. E aí eles vão conseguindo entender o que é e o que não é. Mas tem que ser assim, na boa, conversando, para eles poderem ir crescendo juntos. E a gente vai aprendendo, porque a gente também vai aprendendo, todo mundo aqui junto aprendendo. Então, gente, muito obrigado pelo carinho, a atenção, e vamos vibrar muito pela nossa infância, orar muito pelo nosso país, né? Pedir, mas acima de tudo, ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, individualmente. Eu posso fazer alguma coisa? Vamos fazer, tá? Um abraço. Nós agradecemos ao nosso querido Célio por tudo isso que nos trouxe, naturalmente, despertando em nós outro pensar, né? E que possamos, então, incorporar no nosso dia a dia tudo aquilo que há de nos fazer educadores plenos, não é? Conforme o projeto que assumimos quando, no plano espiritual, no nosso planejamento, aceitamos ter em torno de nós esses espíritos e com essa incumbência de educá-los acima de tudo. Então, que nós possamos, agradecendo mais uma vez ao nosso Célio, pedir que ele volte mais vezes, né, Célio? Esteja sempre aqui conosco com esse seu carinho. Passamos, então, a nossa segunda fase de trabalhos, que é o momento do passe, quando a nossa irmã Odileia vai trazer também a sua colaboração, falando-nos, né, da mensagem que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos. E nos dizem assim os itens 6 e 7. João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, registrou: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E Kardec comenta: os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm muito ao contrário dar-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres nem prodígios do Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material,
o Espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual e que, tanto quanto as leis da ciência, são leis da natureza. Fornecendo explicações para uma certa ordem de fenômenos até hoje incompreendidos, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que fossem tentados a explorar esses fenômenos em seu próprio proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar durante muito tempo da credulidade das pessoas e logo seriam desmascarados. Aliás, assim como se tem dito, esses fenômenos sozinhos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, o que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Ao pesquisar a causa de certos fenômenos, ela acaba tirando o véu que encobre muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade em lugar da luz são os únicos que têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais espessos nevoeiros. O Espiritismo veio revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se acham não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios que da terra passaram para a erraticidade e se utilizam de nomes venerados para procurar, valendo-se da máscara com que se cobrem, fazer com que deem crédito às suas ideias, muitas vezes as mais bizarras e as mais absurdas. Nós vamos interromper a leitura aqui para que possamos agora dar por iniciado o nosso trabalho do passe, convidando os nossos irmãos médiuns a se posicionarem e também solicitando aos amigos que complementem a leitura de todo o tema na nossa obra, que é foco neste instante das nossas atenções. Neste momento, também aos nossos irmãos, através da Rádio Rio de Janeiro e através da internet, procurem colocar-se em situação confortável para receberem também de seus benfeitores espirituais a assistência de que são merecedores também. Estamos todos sob a cúpula assistencial de amigos espirituais que, em nome de Deus e de Jesus, vêm em nossa direção favorecer-nos com a renovação das nossas energias. Mas nós também, com essa integração junto à espiritualidade, vamos envolver a nossa sociedade, o nosso país, aqueles que têm responsabilidade para a condução dos homens, vamos envolvê-los em vibrações também de muito amor e de muita paz. E é assim, Jesus, que em chegando a este instante, dentro do nosso momento de estudos, em que teus mensageiros mais próximos de nós, pois nós assim os sentimos agora, bem juntinho a nós, vêm nos trazer o bálsamo que há de reconfortar nossas almas, fortalecer-nos. Nós queremos pedir, Senhor, pura e simplesmente, que Tu abençoes o nosso momento do passe. Que assim seja. Que o Mestre Jesus nos envolva com muita paz, com muita tranquilidade, nesse momento tão sublime que é o momento do passe. E hoje, queridos companheiros, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando estudamos o capítulo 21, aonde Kardec nos traz: haverá falsos cristos e falsos profetas. Verificamos como o alerta que Kardec vem nos fazer, principalmente também no item 7, no item 6 e 7 que estamos estudando, quando nesse subitem Kardec nos traz: não acrediteis em todos os espíritos. Então o Espiritismo vem nos clarear para esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual.
Como o próprio Kardec nos traz no item 7, que ele vem nos trazer que o Espiritismo fala de uma nova categoria de espíritos, né? Uma revelação ainda mais perigosa referente aos falsos cristos e falsos profetas. Não só os companheiros encarnados, que às vezes de forma equivocada deturpam, enganam, por não estar ali, né, de uma forma correta diante da oportunidade da lei divina. Mas a doutrina espírita vem nos trazer que esses companheiros, que às vezes no momento em que estavam encarnados tinham esse determinado comportamento, ao desencarnar continuam com o mesmo comportamento. Quando Kardec nos fala, é dos espíritos enganadores, orgulhosos, falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se utilizam de nomes venerados para procurar, valendo-se de máscaras com que se cobrem, fazer com que se deem crédito a eles. Então, quantas criaturas, pela falta do estudo tão necessário, acabam sendo enganados, envoltos em mensagens, em livros que às vezes nos chegam, que não são livros de acordo com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Então nós vemos a necessidade de se estudar não só o Livro dos Espíritos, quando na questão 100 vem trazer a escala espírita, onde traz as 3 ordens dos espíritos, como são divididos por Kardec, de uma forma didática que para possamos entender. Quando Kardec nos fala da 3ª ordem dos espíritos imperfeitos, e ele faz uma subdivisão em 5 classes. Na 2ª ordem dos bons espíritos, onde Kardec também subdivide em 4 grupos. E a 1ª ordem dos espíritos perfeitos, espíritos puros, única classe, aonde vem trazer para nós todas as verdades. Então, esse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 e 7, como estamos estudando hoje, vem nos fazer o alerta da importância de se estudar. Se estudar o livro dos médiuns, lá na 2ª parte, nós vamos ter no capítulo 10, quando fala da natureza das comunicações. Então, para que possamos entender verdadeiramente, quanto mais estudamos, mais nos esclarecemos, deixamos para trás as dificuldades do passado, a doutrina espírita vem levantar um véu para que possamos entender. E nesse entendimento maior, não só para a vida na Terra, mas principalmente para a vida moral, a vida espiritual. E com isso, vamos sendo menos enganados. Daí essa necessidade firme. E quando Jesus, numa anotação feita por Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20, quando Jesus nos diz: reconhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Então, que possamos estudar. Estamos ainda iniciando esse ano de 2019, né? Nos primeiros meses. Então, tempo de retomarmos os estudos que a casa tão nos oferece. E para quê? Para que não sejamos enganados e possamos entender verdadeiramente esse véu que o Espiritismo nos levanta, trazendo esclarecimento e profundo consolo aos nossos corações, do entendimento da vida, e nos fortalecendo para essa caminhada maior, essa caminhada futura, que é para a felicidade. Muita paz em nossos corações. Mantenhamos-nos em prece, sustentando a atmosfera que nos envolve, para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Meus prezados irmãos, toda a reencarnação é um apelo que Deus faz a todos os corações que estão recebendo esse Espírito que retorna ao mundo dos homens. Seja da fonte biológica ou de forma
agregada à família, por necessidade ou escolha, esses corações estarão sempre sendo abençoados por Deus, na medida em que estão conscientes da sua responsabilidade diante da fase de início da vida de um espírito que renova as suas experiências e cujo o desempenho lhe será cobrado mais adiante. Há todo um esforço através do planejamento espiritual dos benfeitores espirituais, das necessidades desse espírito para que reencarne novamente. Sendo ele recebido pelos corações amigos, terá ele uma nova oportunidade de aprendizado, tendo um canal aberto para se renovar, educar, crescer e experimentar as lutas que lhes são necessárias para aumentar a sua vivência moral, as suas experiências de vida como espírito imortal e aprender o lado que é essencial, sério e bom da vida do espírito em evolução. Portanto, caros filhos, abençoemos sempre os lares que se dedicam a receber as criancinhas, a esses espíritos, a educá-los, seja qual for a fase que estejam, a todos aqueles que estão buscando igualmente, de uma forma ou de outra, a ajudar no processo de ajuste no mundo terreno, diante de tantas lutas e dificuldades, desacertos e até mesmo assombros que muitas vezes estão predominando na vida moderna, aonde a materialidade e o imediatismo dominam, para que o espírito possa discernir entre o mundo terreno, que muitas vezes só traz essas experiências imediatas, e o mundo espiritual, que lhe trará as alegrias, as forças, as vivências que lhe serão gratas sempre ao seu coração, a fundo, para que ele se sinta verdadeiramente entregado, integrado com o mundo espiritual mais elevado. Os espíritos sempre desejam ter as experiências no mundo terreno que possam abraçar essas vivências que o lar traz. E somente essas experiências vencidas, superadas, aprendidas, é que faz com que o espírito possa alcançar a maturidade espiritual necessária para viver no mundo espiritual de forma plena e elevada. Sem esses conhecimentos, sem essas experiências, seja qual for as experiências terrenas que ele já vivenciou ou vivenciará, ele não terá aquela ascensão necessária para alcançar toda essa plenitude. Portanto, valorizar a vida, valorizar o lar, valorizar a criação divina, valorizar todos os conhecimentos que são necessários
para que o espírito possa superar e aprender os valores espirituais e morais necessários para a sua ascensão, faz parte também das experiências individuais e coletivas pelas quais o espírito reencarna e vivencia todas essas experiências. O lar cristão, o lar espírita, a casa espírita, os lares que albergam criancinhas, seja qual for a sua idade, são lares que sempre serão abençoados por Deus, desde que haja realmente uma grande dedicação de todos aqueles que ali estão para o desenvolvimento e melhoria do espírito que está reencarnando. Que todos possamos estar conscientes e agradecidos a Deus e estarmos também participando desse processo de aprendizado e trabalhos que sustentam a vida do espírito imortal. Um abraço do Herman e que Deus fortaleça e ampare a todos os lares que se dedicam ao bem e ao desenvolvimento e à educação de suas criancinhas. Muita paz. Jesus amigo, diante de tudo que nos foi trazido na noite de hoje, só temos a agradecer pelo despertar do nosso pensamento, trazendo-nos novas ideias sobre as quais, Senhor, nos debruçaremos dia a dia, renovando nossos conceitos, modificando nossas atitudes, transformando os nossos sentimentos, para que, ajustados aos teus ensinamentos, Jesus amigos, nos tornemos realmente trabalhadores úteis, trabalhadores do bem, que estaremos buscando cumprir esta determinação, conduzir ao coração de Deus almas renovadas, trabalhadas com a educação a cada momento, mas, sobretudo, despertando essas almas para a certeza de que todos somos filhos do amor de Deus, voltados a trabalhar em torno do bem onde pudermos estar. Ajuda-nos, pois, Senhor Jesus, sustenta-nos a vontade de servir sempre. Ajuda-nos em nossa determinação de prosseguirmos nesta tarefa abençoada, de acolher junto a nós aqueles que chegam e, como lembramos na palavra de uma amiga, transformar muitas vezes a pedra bruta em um brilhante que te será devolvido, Senhor, após um trabalho de lapidação, sempre cada vez melhor, para que a luz que ali está presente reflita em torno de todos nós. Obrigado, Jesus, pela noite de hoje. Obrigado, benfeitores amigos, que nos trouxeram a sustentação. E que possamos agora, em nome da alegria que vem em nossos corações, darmos por encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Que a tua paz, Senhor, permaneça junto a nós, hoje e sempre. Graças a Deus.